homem louco que em plena manhã acendeu uma lanterna e correu ao mercado e pôs-se a gritar incessantemente: procuro Deus, procuro Deus. Você já ouviu falar da morte de Deus? Sabe o que isso significa? Bom, essa expressão aparece no livro de Nietzsche, Gaia Ciência, no aforismo 125. Nietzsche, filósofo alemão, conta que um dia um homem louco saiu praça pública com a lanterna acesa em plena luz do dia e começou a indagar os ateus que viviam ali e começou a dizer: vocês viram Deus? Sabem aonde Deus está? E os ateus começaram a zombar e a dizer: olha, grite mais alto, talvez Deus não esteja ouvindo, quem sabe Deus viajou ou está dormindo. Será que não foi ao banheiro? Mas o louco parou e fitou aqueles homens atentamente e disse: vocês não perceberam? Deus está morto e nós o matamos. Ouça o barulho dos coveiros que estão a enterrar Deus. Sinta o cheiro da putrefação divina. As nossas mãos estão sujas com o sangue da divindade. Deus está morto e nós o matamos. Mas eu cheguei cedo demais. O que Nietzsche queria dizer com essa história? O que Nietzsche queria dizer com a expressão Deus está morto? Na verdade, Nietzsche mostra que o louco está confrontando o ateísmo moderno. Os modernos eram ateus, mas era um ateísmo hipócrita. Por quê? Porque eles não acreditavam em Deus, haviam descartado o ser celestial, mas ainda continuavam vivendo com aquilo que Nietzsche chama de a sombra de Deus. Nietzsche mostra que as consequências de se matar Deus são drásticas para a cultura e a civilização ocidental. Segundo Nietzsche, ele era um médico da civilização. E como médico da civilização, ele percebeu que a civilização ocidental estava doente. E o seu mal e o problema, a sua doença, era o cristianismo. Mas Nietzsche diz que a modernidade havia eliminado Deus, mas continuava ainda com todos os valores que foram fundados a partir de uma visão de mundo cristã. Na ideia de Nietzsche, uma vez que Deus está morto, agora segue-se uma série de demolições, ou seja, todos os valores que foram construídos a partir da perspectiva de um Deus, ou seja, todos os valores que são herdados numa visão de mundo cristã, também devem ser rejeitados. A ideia de uma ciência, de um mundo que tem uma inteligibilidade, a ideia da dignidade humana, a democracia, o conceito que nós temos de um Estado, essa ideia de uma moral, de valores morais absolutos, bem, o mal, certo e errado, segundo Nietzsche, tudo isso são apenas sombras de um Deus que já está morto. Mas o grande problema da modernidade, disse Nietzsche, é que os ateus modernos eliminaram Deus, mas deixaram as suas sombras. Eliminaram Deus, mas não estão encarando as consequências de se eliminar Deus da sociedade. Mas o que significa a morte de Deus? Segundo Gianni Vattimo, a morte de Deus é uma metáfora para o fim de todo tipo de fundamento, para todo tipo de valor moral absoluto. Ao dizer que Deus está morto, o que Nietzsche estava dizendo é: não existe mais um fundamento para a moral, um fundamento metafísico para a existência humana. Não é à toa que Jean-Paul Sartre diz, inclusive, que não há um sentido para a existência humana que preceda a sua própria existência. Ou seja, a essência não precede a existência. Na verdade, você existe e depois você vai conseguir encontrar um sentido para sua vida, você vai criar um sentido para sua existência. Por quê? Porque não há um projetista, não há um criador, não há uma mente por trás da existência humana. O que Nietzsche mostra é que o ateísmo moderno é um ateísmo hipócrita. Por quê? Porque os modernos eliminaram Deus, não querem Deus na sociedade, eles querem a sociedade onde Deus não exerça nenhum tipo de influência, mas eles não querem eliminar a moral. Eles não querem eliminar os valores que o cristianismo trouxe para o Ocidente. Na perspectiva de Nietzsche, um ateísmo radical é aquele que Deus está morto, mas a sombra de Deus também precisa ser eliminada da cultura ocidental. Henry Eagleton, em seu livro A Morte de Deus na Cultura, diz que a modernidade vestiu as sandálias de Deus, calçou as sandálias de Deus, de maneira que o humanismo, o racionalismo, o marxismo, o positivismo, o cientificismo, todas essas ideologias e movimentos estavam trabalhando com uma visão de mundo secularizada. Deus está morto. Não queremos Deus, mas queremos os valores que o cristianismo relegou para a cultura ocidental. Nietzsche mostra que isso é uma hipocrisia, porque uma vez que não há Deus, uma vez que não há um Criador, não há verdade, não há moral, não há ética,
não há o céu, não há um reino celestial. A metafísica também entra em declínio. Mas o grande problema da modernidade, segundo Nietzsche, é que eles expulsaram Deus pela porta da frente, mas readmitiram pela porta de trás. Da perspectiva de Nietzsche, uma vez que Deus está morto, toda a cultura ocidental também deve ser desconstruída. Todos os valores cristãos também devem ser eliminados. A morte de Deus significa a morte de uma visão de mundo, a morte de uma cultura, o fim de um tipo de cosmovisão. E é exatamente isso que Nietzsche quer dizer. Nietzsche diz que uma consequência lógica de se eliminar a ideia de um Deus cristão todo-poderoso é que você não tem mais um fundamento moral absoluto e transcendente para a ética. Você não tem mais um fundamento para o próprio sentido da existência humana. O que é a vida? O que é o bom? O que é o bem? O que é o mal? Bom é tudo aquilo que alimenta a minha vontade de potência, porque agora estamos para além do bem e do mal. Estamos para além do homem. Nietzsche está narrando exatamente o surgimento de uma nova era. Uma era em que os valores morais não influenciam mais a sociedade. Por quê? Porque essa moral do rebanho que surgiu com o cristianismo, ela também deve morrer junto com o cristianismo e com o Deus cristão. Aqui, ao dizer que Deus está morto, segundo Gianni Vattimo, Nietzsche está dizendo que o cristianismo perdeu a sua capacidade de influenciar a cultura e a sociedade. Ou seja, o cristianismo agora está relegado meramente à esfera privada, à vida privada. Você pode crer no que você quiser, desde que você deixe isso na sua vida privada e não leve a sua crença para a vida pública. A morte de Deus é, na verdade, uma sentença de confinamento. Deus está confinado à esfera privada. Deus não pode mais interferir na esfera pública. Por quê? Porque, segundo Nietzsche, Deus está morto.